Prediletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos mais uma vez ao 100cast. O 100cast é patrocinado pela Clínica 100. É uma série audiovisual que tentamos esclarecer dúvidas sobre saúde e bem-estar. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre alimentação, uma alimentação saudável. Para isso, chamamos a doutora Bruna, nutricionista da 100. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Para ajudar nessa entrevista, chamamos também a doutora Cecília, dermatologista da 100. Obrigada mais uma vez pelo convite por estar aqui. Bom, eu que agradeço. Bom, a alimentação desempenha um papel fundamental, né? Eu acho que Sim. Na preservação de saúde, na combate à doença, né? Para tudo, eu brinco, né? A alimentação, o que eu sempre falo para todos os meus pacientes, a base é a alimentação. Se você tem uma alimentação balanceada, com menos gorduras e tem atividade física junto, quando acontece de ter alguma doença, independente de quais que sejam, é mais fácil de conduzir e mais fácil de tratamento. A partir do momento que a pessoa tem um estilo de vida que é mais sedentário, que já come mais errado, quando acontece de ter alguma doença, o estilo de vida ele tem que ser tão radical que as pessoas sentem essa dificuldade. Então, o tratamento acaba sendo mais difícil. Isso independente do que seja. Então, a partir do momento que você já tem esses hábitos mais saudáveis, o que acontecer mais pra frente acaba sendo mais fácil de mudar o estilo de vida. A ideia hoje é a gente conversar sobre alguns alimentos que promovem a saúde. Sim. Tá? E assim, pra gente começar, sobre frutas e vegetais. Todo mundo fala assim, comer fruta faz bem, mas às vezes fruta tem muito açúcar também. Sim, né? tem a famosa frutose, né? Que é da própria açúcar da fruta, né? Então, o que eu mais vejo em consultórios são pessoas que, eu amo fruta, como fruta o dia inteiro. Mas a grande maioria dessas frutas não é frutas diversas, como morango, uva, sei lá, pêssego, outros tipos de frutas. A grande maioria é banana, porque é aquela coisa prática, aquela fruta que é fácil de transportar, é fácil de descascar, não tem muito manuseio e acaba, querendo ou não, aquela fruta que é o classicão, tá com fome, come a banana, que dá uma certa saciedade. Vai treinar, come a banana. Não tem o que fazer, come a banana também. Então, quando não tem muitas variedades, as pessoas acabam ficando só na mesma. Uma única fruta, sim, pode aumentar também a questão do açúcar, né? No caso, por conta da frutose. Mas também comer frutas em excesso, de independente se é uma única fruta ou se são outras frutas inclusas, também eu falo que pode elevar também o açúcar no sangue, né? No caso, por conta da frutose. Então, eu sempre falo, é saudável, sim. Precisa incluir na alimentação? Sim. Porém, de uma forma controlada. Então, não é porque é saudável que pode comer de uma forma à vontade, que é o que acontece. Então, eu falo, vamos tentar diminuir. No que acontece de uma pessoa não comer zero frutas, a outra come o dia inteiro. Então, eu falo, vamos balancear um pouco. E com relação a antioxidantes e frutas? Alguns alimentos de frutas, pensando em frutas. Em frutas. As frutas mais... frutas vermelhas. Framboesa, morango, amora... Até mesmo acaba incluindo o famoso mirtilos, eles acabam tendo um componente que a gente fala que é antioxidantes. Esses alimentos, eles são capazes de prevenir, não é um tratamento, mas eles acabam prevenindo certos radicais livres no nosso corpo, que são elementos que não fazem bem para o nosso organismo. Então, acaba retardando, né, no caso, envelhecimento precoce. Não que, como eu falo, não é um tratamento. Mas se a pessoa já tem na sua rotina, a chance de aparecer uma ruga com 20 anos de idade, exemplo, acaba sendo bem menor. Então, pode acontecer de ser mais para frente. E não só por isso também. Acaba melhorando também, em alguns aspectos, também um desempenho de atividade física, que a gente acaba também vendo. Também que melhora a questão de cabelos também, que a gente vê que alguns alimentos antioxidantes acabam ajudando também. E também na prevenção, né? Eles acabam auxiliando também no sistema imunológico, que então eu gosto bastante também de colocar eles também como tratamento.
Então, esses alimentos, eles são capazes de prevenir certas doenças até futuras, mas como eu volto sempre a falar, não é um tratamento, mas que pode prevenir sim, ajuda bastante. Eu lembro-me de que certa vez, gravando aqui com a Cecília, né, a gente falou exatamente isso, né? Da ingestão de frutas e... o que você acha de passar? Não lembro se era abacate, o que era no rosto, né? Não, era melhor você ingerir essa... Exatamente, Você até pode fazer, tem gente que faz máscaras, né? Sim. A gente fala muito, por exemplo, pessoas que têm rosácea, ou mesmo uma doença inflamatória, de fazer um chá de camomila, ele é anti-inflamatório, Sim. você até faz... então você até pode usar. Mas, né, a ingestão é melhor. Tem alguns alimentos, como a própria doutora Cecília falou, que acaba usando, né? Então, hoje a gente fala, Tacolheiras coloca pepino, né? Nas áreas dos olhos. Ou então, até mesmo óleo de coco. Hoje, o óleo de coco ele é muito bom para hidratação de cabelo, Sim. né? Mas ele também pode ser utilizado também na parte de nutrição para poder grelhar algum alimento, né? Para substituir um pouco do óleo, do azeite, para quem gosta. Ele também auxilia, em alguns casos, também no processo de emagrecimento, pelo fato de ele dar mais saciedade. Então, tem alimentos que dá pra gente digerir e também usar como os tópicos, mas... deu modo geral. Acaba sendo junto, né? Conjunto que eu brinco. Com relação a legumes e verduras, né? Mas uma diferença, o que seria um legume e um verdura? Só pra saber que o dia que eu descobri que tomate era fruta, né? Não, tomate então, morango, é legume. E morango não é uma fruta, é fruta essência. Então... É muito complexo, né? Se a gente for ficar entrando nesses detalhes, acaba indo muito a fundo. Mas o que eu sempre gosto de falar, assim, tem classificações. Tem a parte de tubérculos, né? Também que... acabam sendo tudo que é referente à terra, então batata, mandioca, mandioquinha. Então, esses alimentos são considerados tubérculos, então já é uma outra categoria, eles não podem nem ser classificados, eles não são classificados como legumes, como a grande maioria fala. Eu como legumes, então eu como batata, como isso, como aquilo. Então eu falo, batata, ela não é inclusa nesse grupo de alimentos. As verduras, eu sempre falo, pensa, verduras verdes, coisas folhosas, né? Então, tudo que é de folhas, a gente fala que são verduras. Então, não é só questão de alface. Ela pode ser uma escarola, pode ser uma rúcula, pode ser um repolho. Então, verduras, eles acabam sendo mais coisas realmente mais relacionadas a folhas. E legumes, a gente fala que são os famosos, né? Abobrinha, brócolis, cenoura, beterraba. Então, esses alimentos, eles são considerados legumes, né? Então, tem sim as classificações. E o tomate... a gente fala que ele é da família da fruta pelo fato de ter sementes, né? Então, mas todos os alimentos então, que têm sementes, eles são considerados frutas? Nem todos, né? Então, depende, né? Mas o tomate, sim, ele é uma fruta, mas ele pode ser colocado numa salada de frutas? Não. Se a pessoa gostar, ele fica meio... Tem gente que gosta de suco de tomate. Então, fica meio relativo, né? Poder pode, mas... vai de gosto. Mas no caso desses legumes, né? A importância dele é com relação a fibras, sim. Presumo eu. Tanto verduras como os legumes, de uma forma geral, a gente sempre fala para colocar no cardápio, principalmente nas principais refeições, almoço, jantar, para ter mais saciedade, até porque o índice de caloria deles, eles são menores. Porém, todos são saudáveis? São, porém tem uns que acabam tendo mais teor de açúcar do que os outros. Então, por exemplo, diabéticos, sempre atenção referente a cenoura e a beterraba, porque são alimentos naturalmente mais adocicados. Então, não que esses alimentos têm que ser excluídos, mas tem que ser consumidos de uma forma mais moderada. Mas todos eles têm componentes que têm bastante vitaminas. Então, por exemplo, cenoura tem a vitamina A, que é extremamente importante, principalmente na questão da pele, né? Que a gente fala de manutenção da pele, dos olhos também. Então, a gente fala muito da cenoura. Então, não pode excluir. Então, só usar com medida. Exato. Né? Ter porções para isso. Exatamente. Né? Então, as folhas, né? As folhas, naturalmente, já têm bastante fibras. Então, quando a gente fala para consumir bastante folhas, principalmente nessas principais refeições, para dar mais saciedade, além de funcionar melhor o intestino, pelo fato de ter melhores as folhas, né? As fibras das folhas, também
não comer em excesso também naquela refeição, né? Então, exemplo, self-service, né? Então, como tem muitas variedades de comida, a tendência é a gente pegar um pouquinho de cada, até para experimentar. Então, se tiver macarrão, arroz, se tiver uma coxinha, se tiver um pastelzinho, Nossa. todo mundo, a grande maioria acaba pegando um pouquinho de cada. Mas A gente pode julgar essa pessoa? Não tem como. não é gostoso. É. Mas a partir do momento que ela só coloca isso no prato, a pessoa não vai se sentir tão saciada a partir do momento que ela coloca bastante verduras e legumes, por conta realmente das fibras, né? Então, não, é só uma questão de ter esse controle mesmo, né? Então, não pegar tudo, exemplo, no self-service. Então, Nossa, tem alguma coisa que gosta, então dá preferência naquilo, né? Então, Mas em termos de dieta, verdura, você realmente libera? Pode comer à normalmente vontade? folhas sim, e legumes, como eu falei, tirando a questão da cenoura e beterraba, dependendo da pessoa, eu falo que eu não vejo nenhum tipo de problema, só que tem que tomar cuidado também da forma como vai preparar. Então, não adianta eu fazer um legumes assado e regar com muito azeite, porque o azeite, por mais que seja uma gordura boa, porém, ele acaba sendo calórico. Então, para quem quer Molinho de emagrecimento, gorgonzola, né? não adianta. Ou então ou fazer um legumes gratinado com bastante queijo, bastante coisa. Então, a forma também como que você vai preparar esses alimentos é o que faz toda a diferença. Uma vez ou outra, fazer com molho de gorgonzola, não é o problema, mas não pode virar hábitos, ou no caso, rotina. Mas de vez em quando, pra mudar... A couve-flor na milanesa? De vez em quando, não vejo nenhum problema. Mas ficar... Só como a couve-flor dessa forma, não como de outra forma. Então, vamos tentar diminuir o consumo para de vez em quando e dar prioridade para outros, né? Mas todo dia, só porque a pessoa come. É saudável, eu tô comendo couve-flor a milanesa. E existe a diferença de você ingerir esses legumes assim de uma forma mais, digamos, crua ou uma sopa, por exemplo. Uma sopa deve ser diferente de você ingerir ela... É até pela questão de quantidades, porque quando você vai... Como eu falei, fazer ela assada numa forma, você consegue ter controle de quantidades daquilo que você está ingerindo. Na sopa, a gente não tem tanto controle da porção, da quantidade de legumes que a gente vai colocar. Então, a gente coloca bastante legumes na sopa, mas não é para uma porção só. A gente consegue para várias pessoas ou várias cumbucas, né, de sopa. Mas a quantidade é difícil mensurar de fato, mas... Uma sopa com legumes, eu posso garantir que vai dar bastante saciedade também. Né? Então... Mas uma dúvida, assim, por exemplo, que eu acho que talvez tenha sido essa que eu também tenho. Em termos nutricionais, quando você usa um alimento cru, para um alimento que você vai cozer, por exemplo, vai fazer a vapor, alguma coisa. Cenoura, por exemplo. Cenoura crua ou cenoura cozida? Por exemplo, os alimentos que eu sempre falo, que o que seria o ideal é o que solta menos água, né? No caso da forma de preparo. Então, o vapor, ele tenta preservar mais aqueles nutrientes. Então, quando você cozinha e descarta a água, normalmente metade, uns 40% daquele nutrientes você acaba descartando junto com a água. Então, não acaba ficando com 100%. O assado não acaba tendo tanta perda de água, então também consegue preservar um pouco mais. E na sopa, como ele é cozido junto, então você consegue ainda consumir os nutrientes, porque você não tá descartando a água. Então, como tá tudo lá junto, então não acaba perdendo tanto. Mas se vai cozinhar beterraba, por exemplo, e acaba descartando um pouco a questão da água, uma parte acaba sendo descartado, sim, de nutrientes junto com a água. Então, a forma de preparo, sim. Então, qual que seria o melhor? O vapor, porque ele conserva um pouco mais. O assado e a sopa, como já tá tudo junto, acaba não perdendo tanto, então dá pra consumir sem nenhum problema. Bom, lembrando que a gente está falando nesse episódio dos alimentos que são benéficos, né? Que tem que deveriam ser consumidos. Sim. Bom, cereais integrais. Cereais integrais, eles são importantes. Eu falo que se todo mundo, né, tivesse uma dieta base de cereais integrais, iria prevenir várias doenças, né? Pelo fato de dar mais saciedade, né? Claro, voltando ao assunto, não só da questão do intestino, mas também retarda também a glicose no organismo. Então, quando a gente consome alimentos que são integrais, ao invés da gente ter aquele pico de insulina, onde que o pâncreas libera de glicose, no caso, no sangue, e aí o pâncreas libera a insulina para poder captar aquele açúcar no sangue,
o alimento integral, a absorção dele é mais lenta, né? Então, eles são extremamente fundamentais e dá bastante saciedade também. Então, acaba sendo de uma forma que eu sempre acabo indicando. Sempre que der, eu acabo indicando. Mas tem pessoas que não aceitam tanto o paladar, né? Pelo fato do sabor dele ser um pouco mais de terra. Vamos E falar cozinhar é mais difícil e também, demora mais. né? Cereal você costuma sugerir o quê? Cereais, exemplo, Aveia? aveia, chia, linhaça, por exemplo, acabo indicando bastante. Hoje em dia tem aquela questão da granola. E a granola é saudável? Não dá pra colocar? Depende. Depende qual é o tipo de granola, depende do tipo, como que é a composição da granola. Mas dependendo da composição que tem naquela granola, sim, dá pra colocar como um cereal também, né? Junto com iogurte ou junto com uma fruta também. Mas os que eu ficava mais indicando mesmo é aveia, linhaça, chia, que acaba sendo cereais que acabam fácil acesso, você consegue encontrar com mais facilidade. E o sabor. Não precisa cozinhar, chia, tu pode só Não, pôr por cima, né? Coloca por cima da fruta, coloca em cima da salada, iogurte, em cima do arroz, enfim. Não vejo... Até mesmo vai fazer alguma preparação, torta, bolos, então dá pra misturar tudo, não precisa cozinhar, é só... Perfeito. Só fazer. Excelente. Maravilhoso isso. Porque eu sou da comida, né? Não sou do preparo. Você dá um bom bocado. Né? Tem que ter um sabor, né? Eu falo, né? A comida, ela não pode ser chata, né? Senão acaba ficando... A gente consegue encaixar esses alimentos de diversas formas, né? Então, vai muito do que a pessoa vai preferir. Então, depende, né? Tem gente que não gosta na fruta em si, mas se misturar com mais alguma coisa, a pessoa consegue comer. Né? É muito particular, né? Não é porque para um deu certo e para outro vai dar certo também. Então... Bom, agora vamos entrar num tema que eu acho que você vai receber alguma... Tem carnes, por exemplo. O que a gente pode falar sobre carnes, né? Então... Carne de peixe, carne de aves... A carne, vamos falar, os peixes, de uma forma geral, eles são ricos em ômega 3, né? Então, tudo depende também da forma de preparo. Então, um peixe frito não vai ter tantos benefícios. Mas, sim, os peixes, eles acabam tendo vários benefícios para a saúde em relação a isso, né? Por fato de eles serem anti-inflamatórios e tudo mais. E também, em questões de gorduras, eles acabam sendo melhores pelo fato de ter ômega 3. Porém... O frango, eu sempre falo, o peito de frango em si, eles acabam tendo mais proteínas, eles acabam sendo acaba sendo uma proteína mais magra, que eu acabo falando. Tanto que na classificação, qual que é o menos gorduroso, eu falo que é o peito de frango, que ele é mais clean, assim, ele realmente quase não tem gordura nenhuma. E a carne vermelha, por natureza, ele já tem uma gordura dela mesma. Então, não é só aquela gordura da picanha que as pessoas acham que é aquele que é o problema. Sim, ele é o problema, mas não é só isso. Então, tem cortes também de carnes vermelhas que tem mais gorduras, outros que tem menos gorduras. Então, o tipo de corte também que você vai escolher da carne vermelha é também o que acaba sendo diferencial. Então, eu vou dar um exemplo. Patinho, né, para carne moída, até mesmo para fazer grelhado, ele já é um corte, né, de carne que ele acaba sendo mais magra, né? Mas não que ele não vai ter gordura na própria carne, mas dentre os cortes ele acaba sendo, sim, mais magro, né? Mas sempre tem outras que você até consegue olhar visualmente mesmo. Você consegue identificar. E consegue identificar. Dependendo da carne, até... benquisto, né? Que se tem esse entremeado. Exemplo, um corte... Bife Kobe, né? Exemplo, um corte que muitas pessoas acabam gostando é a própria rabada, né? Que quase não tem carne, é praticamente gordura, né? Então, pra comer aquilo sempre, eu falo, não vai... O máximo que vai acontecer é um colesterol alto, né? Um entupimento de algumas artérias. Um pouco de AVC. Nada demais. Mas, sim, tem diferenciações, sim, de cortes, né? Mas tem gente que não consegue viver sem a carne vermelha. Então, tento explicar quais são os melhores cortes.
Tem gente que não faz questão, tem gente que prefere a carne suína, né? Que também é outra questões também. Que, né, qual que é a carne, qual que é o melhor corte, né, de carne suína? Eu sempre falo, o filé mignon suíno, ele acaba sendo um corte, tipo, ok, daria pra consumir também, seria um tipo de Mas problema. só que em termos de gordura, a carne suína tem, a carne, né? Tem menos do que, ou comparado ao frango, não é? Ou não? Eu acho que eles, depende, como eu falei, do corte. Então, o peito de frango, ele vai ter menos, mas se for comer uma sobrecoxa, ou até mesmo uma asinha, acaba tendo mais gordura. Então, um filezinho suíno acaba sendo uma opção legal. Que, por exemplo, gordura do frango, né, é imunomodulador. Tem alguma informação? Tipo assim, por isso que eles falam canja de galinha. Na verdade, o que eles acabam falando da questão da canja seria mais a parte de colágeno, né? Não para imunomodulador. Então, eu acho que é um comfort food, assim, sabe? Aquela coisa, você tá meio doente, aí é quentinho, é gostosinho. Fica mais, você lembra da mãe, exatamente. Eu acho que é uma questão mais pra isso. Porque gordura por gordura, ainda mais gordura animal, né? É um problema. Só saber se tínhamos alguma deixa eu ter certeza, vai que, né? Não tem nenhum, pelo menos que eu li até hoje, não vi nenhuma evidências falando, tipo, de gorduras boas do frango. Pelo contrário. Gorduras do frango, ele vai ter o mesmo malefício do que a gordura da carne também, de aumentar o colesterol, enfim. Mas um comfort food, para algumas pessoas, pode ser que seja. Acho que né? seja mais nesse sentido. Bom, em termos de sementes, né? Sementes de girassol, eles são bem interessantes também. Eles acabam aumentando o colesterol bom, né, que a gente fala, né? E também pode vir junto para diminuir o colesterol ruim, né? Então, colocar semente de girassol, semente de abóbora, né? Acaba sendo uma estratégia bem bacana, mas não é tão simples de achar em alguns lugares. E quando acaba achando, acaba sendo o valor um pouco acima da média, né? Então, para algumas pessoas falam, vou comprar aveia do que comprar a semente de abóbora ou de girassol. E também tem aquela questão, por ser semente de abóbora, ou até mesmo de girassol, já tem aquele certo preconceito. Tipo, não vou comer porque eu não sou passarinho. Né? Não, gente, mas... Tem muito isso, né? Não sou gente, uma delícia. Qual que é o brinquedo do adulto? Qual o brinquedo do adulto? Air fryer. E aí você já comprou abóbora, você pega, você separa essa semente, lava bem, salzinho assim, só para dar aquela temperada, você tem um modo de secar alimentos. Tem. Gente, faço semente de abóbora em casa. Não, e fica super crocante. E falo que substitui super um salgadinho, dependendo do que você for, da forma como você vai fazer, da forma como você vai temperar. Ele acaba substituindo até os petiscos, né? Que a gente fica na mesa. Sim. Às vezes tá numa confraternização, alguma coisa assim, tá com uma cervejinha, um vinhozinho, alguma coisa assim. Poxa, por que não colocar? Exatamente. Vou colocar, então, umas sementinhas. Mas ainda assim, tem algumas pessoas que ainda tem um pouco de preconceito, resistência referente a isso. Bom, frutas nós falamos aqui. E agora um tema importante que eu acho que merece ser comentado aqui, que são os óleos, né? Azeites, né? Principalmente se puder esclarecer, não esclarecer de forma minuciosa. O que é gordura trans, o que é gordura saturada, insaturada. Hoje as pessoas ficam com aquela dúvida. O que é gordura insaturada, saturadas e trans, né? Que acaba, a gente, quando vê o rótulo, né? Sempre tem, assim, gorduras totais. Isso. Aí tem as classificações. Então, o que eu sempre falo, assim, gorduras insaturadas são aquelas gorduras boas, que faz bem para o nosso organismo, que auxilia na questão do colesterol, porque para aumentar o bom e diminuir o ruim. Que são os azeites, né? Então, azeite de oliva, aí acaba englobando também o abacate, que também acaba tendo gordura insaturada, que é uma gordura boa também. Oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, amendoim, inclusive, eles acabam tendo essas gorduras insaturadas. Então, essas gorduras são benéficas. Elas não são gorduras maléficas. Elas são benéficas. Quando acaba tendo no rótulo, pode ficar despreocupado. Tá tudo bem. As gorduras saturadas são aquelas gorduras que já aumentam a questão do colesterol e são aquelas gorduras que já é presente de origem animal, que eu falo. Então, carnes, frangos,
né? Então acaba a carne suína em si também, então acaba tendo essas gorduras saturadas, né, que são mais de origem animal também, ou até mesmo leite também, que também é de origem animal. Então acaba tendo esse tipo de gorduras. E as gorduras trans são as gorduras que são hidrogenadas, que são as gorduras que se transformam em ácidos graxos. Então, são aquelas famosas gorduras que acabam usando muito em preparo e em receitas para poder dar aquela cremosidade ou até aquele sabor a mais. Então, exemplo, margarina, sorvetes acabam tendo bastante gordura hidrogenada, né? Para poder dar aquela consistência, né? Do sorvete, bolachas. Então, são essas gorduras que, literalmente, que tem que ser preocupante quando tem nos rótulos dos alimentos. Eu vi um chantilly que era feito não era de gordura de leite, né? Acho que era feito de outro tipo de gordura. Não, hoje em dia tem chantilly que eu já vi que a base é da aveia. Nossa, que bom, hein? Não, É bom, fantástico. Não, bom para um lado. Gostoso. Gostoso. Porque assim, esse muito. negócio é adaptação de paladar também, Mas né? você não vai fazer em casa. Normalmente, esses chantilly, eles já são... os chantilly vegetais, de uma forma geral, vamos falar... Ele já vem, tipo, como se fosse um creme, tipo, o próprio creme de leite, porque é pra fazer o chantilly mesmo. Gordura vegetal, um negócio assim que eu vi, eu achei... Tem leite vegetal. Tem. Dali é um pulo, né? Porque você emulsifica ele. Tem leite Mas vegetal. acaba sendo... Mas é porque você tira, né? Da soja, de amêndoas, de arroz. Dá pra fazer dá pra fazer várias bases com coisas vegetais que super dá pra substituir. Então, quando eu falei da questão do creme de leite de aveia, eu me surpreendi muito na questão do sabor, porque ele realmente lembrou muito o chantilly normalzão, tradicionalzão, que é feito de leite e tudo mais. Porque hoje as indústrias, elas estão se preocupando mais, não só na questão de paladar, mas também na questão de saúde mesmo, né? Então, hoje em dia tem bastante opções também. Então, já vi também creme de leite à base de amêndoas também, que ficou bem gostoso. Dá pra fazer bastante coisa. Porque hoje muita gente é vegana. Sim, muita gente tem intolerâncias, alergias, né? As questões de produtos animais e vem essa ideia. Acaba tendo essa ideia. E vai melhorando a textura, o gosto, tudo, né? Mas eu cheguei a experimentar várias, né? Em congressos e feiras e... E assim, hoje em dia, dá super pra substituir, assim. Se pensar 10 anos atrás, que o sabor era mais forte, não dava. Sim. Mas hoje, eu falo, não sei qual que é o segredo que vocês estão fazendo, mas que dá pra substituir. Mas só para esclarecer para a audiência. A gente falou aqui de coisas que têm digamos, um benefício, né? Mas também não é para se comer de forma... Em excesso. Em excesso. Né? Tudo. Independente, eu falo que tudo que é em excesso, ele também vai ter malefícios. Então, vou fazer o creme de leite, vamos falar, vou fazer um chantilly à base de coisas vegetais, mas não vai comer o chantilly inteiro. Então, tem que ter uma dosagem mais controlada. Então, tudo. O lema que eu sempre falo pode comer de tudo, mas não tudo. Né? Então... É aquela velha e clássica história, né? Comer com moderação, né? Então, ter o famoso equilíbrio, que é o que faz toda a diferença. Bom, eu acho que igual a gente planejou, faremos 2 episódios. Agora, o próximo será o que não comer, tá? Bom, com relação a essa primeira parte, você gostaria de falar alguma coisa à nossa audiência? Quero falar, na verdade, que nunca é tarde para mudar a alimentação ou até mesmo de procurar um profissional, um nutricionista, para ver qual que é a melhor forma de encaixar na sua alimentação. E você pode realmente pensar a longo prazo. Então, eu sempre falo que hoje não vai causar nada, mas a longo prazo, sim, é o que vai acontecer vários problemas. Então, quanto mais cedo mudar esses hábitos, melhor ainda. Então, não deixe para depois. Sempre... o quanto antes mesmo. Doutora Cecília, super concordo. Super concordo. Eu falo isso às vezes chegam crianças para serem examinadas, que elas estão acima do peso. E é uma das coisas exatamente isso que eu falo. Ensine o seu filho a ter bons hábitos agora na infância, porque na fase adulta é mais difícil. Então, acho que a que a Bruna comentou é fundamental. É isso aí. Bom,
Agradeço a presença das senhoras de novo. Obrigada. Acho Obrigada. que a gente precisa produzir episódios com esse tipo de informação, né? Uhum. É muito Tá. importante mesmo. Deixo aqui a audiência, caso tiver alguma dúvida, entrar em contato com a nossa clínica, tá? Agradeço novamente a presença de vocês, agradeço a nossa audiência e até o nosso próximo episódio, que falaremos sobre o que não se deve comer. Um abraço a todos.